Olá a todos, como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 24 de janeiro de 2025. É uma sexta-feira, sextou, dia aí parcialmente nublado, ainda bastante quente para a nossa pele aqui de paulistano, por volta aí de uns 27 graus agora. É possível que chova aí no fim de semana. Bom, vamos aguardar. Bom, eu gostaria de comentar, hoje pode ser um vídeo um pouco mais curto, algumas informações que vão chegando aqui para nós que temos a pretensão, né, de comentar os grandes fatos da geopolítica, da grande mídia, da mídia independente, enfim, vamos, vamos ver. Veja só, temos falado aí um pouco sobre Trump, sobre essa mudança na política americana, a mudança que já estava prevista e que já vinha sendo delineada no primeiro mandato, né, do bilionário. Veja, e comentamos inclusive várias de suas resoluções no vídeo de ontem, onde eu comentei a grosso modo, fiz um apanhado geral aí de todas as resoluções, de todos os decretos aí que eles estão lançando e o que tem causado muita polêmica. Dois deles especificamente são os tarifaços e bem como a questão da expulsão dos imigrantes ilegais. Veja que situação. Agora mesmo eu vi o caso de uma brasileira que mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Veja, ela não tem um visto permanente, ou seja, ela seria uma imigrante ilegal. Veja só, e ela tem um filho nascido nos Estados Unidos, portanto, registrado nos Estados Unidos, cidadão americano. Eu não sei como é que é possível ele ter documentos e a mãe não ter, né? E ela está grávida, portanto, o, o outro filho, quando nascer, não poderá ser cidadão americano. Foi o decreto aí que, a partir de 19 de fevereiro de 2025, filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos, né, de imigrantes que não têm documento, ou são temporários, ou estão ilegais, não poderão ter a cidadania, né? Assim, o Donald Trump, então, retirou a cidadania de bebês de pais imigrantes indocumentados ou temporários nascidos nos Estados Unidos a partir de 19 de fevereiro de 2025. Né? E aí, inclusive, um repórter perguntou para ela: por que você não regularizou, né, o seu visto? Né? Aí ela disse o seguinte: não, na época eu tinha medo de regularizar os meus documentos, tendo em vista que eu já estava além do tempo de permanência previsto, então eu fiquei com medo de regularizar a minha documentação, porque eu temia então ser expulso dos Estados Unidos como imigrante ilegal. Então ela deixou rolar e, pelo visto, a imigração também deixou, né? E agora o juiz federal John Cohenur bloqueou a ordem executiva do presidente Trump, né? Então, a ordem executiva do presidente Trump com relação à retirada da cidadania de bebês de pais imigrantes ilegais nascidos nos Estados Unidos a partir de 19 de fevereiro de 2025, portanto, foi bloqueada. Portanto, não sei como é que vai ficar essa queda de braço entre Trump, entre o executivo e o judiciário nos Estados Unidos. Então, vocês veem como é uma questão delicada, né? Eu estou comentando aí alguns vídeos que eu assisti, algumas notícias que chegaram de ontem para hoje. Veja, uma outra coisa também que me chamou a atenção é um vídeo do professor Alexander Dugin, que é um dos maiores intelectuais da atualidade, escreveu dezenas de livros, e dizem que ele é grande influenciador e conselheiro de Vladimir Putin, o que ele mesmo já negou que ele não tem toda essa cancha aí, essa grande penetração aí dentro do executivo russo, mas enfim, meio que um lugar comum que Putin é um dos pensadores e intelectuais que influenciam o Vladimir Putin, né?
O Dugin ficou bastante conhecido aqui no Brasil após um debate que ele teve com o professor Olavo de Carvalho, que inclusive foi publicado em livro. Eu já fiz vários comentários aqui no nosso canal e também muitas postagens sobre esse debate. Eu li esse debate, eu assisti esse debate, enfim, meio que estou a par dessa questão, né? Veja só, ele nesse vídeo, bastante curto e bastante interessante, onde ele está num debate com, digamos, autoridades lá da Igreja Ortodoxa Russa. E então ele faz um apanhado aí sobre a escatologia, também já tratei desse tema aqui em vários vídeos nossos aqui. Veja, a escatologia é aquele ramo da teologia que estuda o fim dos tempos, né? Que estuda a destinação final da humanidade, né? Então ele é eivado aí de considerações místicas, de considerações de cunho escritural, doutrinal, teológico, enfim. A grosso modo, né, o renascimento da cristandade, conforme a visão de um monge e chefe de monastério ortodoxo citado pelo Dugin, a grosso modo existem duas escatologias conflitantes, né? Porque na verdade é mais comum se dizer que existem três, né? A católica, a muçulmana e a judaica. Mas, segundo a visão de Dugin, são duas escatologias conflitantes. A sionista salafista, veja, os salafistas estão bastante integrados a essa reforma feita dentro do judaísmo, que é o sionismo, né? E a ortodoxa russo-muçulmana, né? Então, existem pontos de contato tanto entre a ala radical do islamismo, que é o salafismo, com o sionismo, né? Sendo que o sionismo tem um projeto de dominação mundial, né? E que também é chamado em muitas correntes de a era, o reino do anticristo, né? Quando, digamos, a cúpula judaica que controla o sionismo dominaram o mundo e fizeram um governo mundial, a tal nova ordem mundial e tudo mais. E na ortodoxia russa existe uma, digamos, uma integração com o islamismo não radical, com o islamismo ortodoxo. Veja, a escatologia ortodoxa russa, que é então citada por esse monge, presume o seguinte. Então vamos lá, veja. Primeiro, o catolicismo romano, ou seja, a Igreja Católica e Apostólica Romana, né, melhor representada aí pelo Vaticano, pelo Papa e tudo mais, é vista na Igreja Ortodoxa Católica Russa como um ramo decaído. É um ramo decaído do cristianismo. Portanto, ela terá de ser reformada profundamente, né? Segundo ponto, cabe à Rússia, na visão escatológica, conquistar Constantinopla, mais especificamente a Catedral de Hagia Sófia, né? Portanto, a Turquia deverá ser conquistada pela Rússia, né, em algum momento aí nos próximos anos. Outro ponto, o governo do anticristo, portanto, seria o governo sionista mundial, será destruído pelos russos, né, que essa é a sua missão escatológica e religiosa. Finalmente, a cristandade será unificada, né, em torno da Igreja Ortodoxa Russa, que será a terceira Roma. Então, esse, como é um tema que eu já abordei em vários vídeos nossos aqui do canal, inclusive falei sobre os três Messias diferentes, né? O Messias judeu, que vai ser a primeira vinda, né? O Messias cristão, que é a segunda vinda de Cristo, e o Messias muçulmano, que é o Mahdi, né? O Mahdi, né? Então, é um tema muito importante, a meu ver. Se vocês entrarem lá no meu Facebook, né, vocês vão encontrar lá essa postagem, né? Veja, voltando ao tema aí da política migratória draconiana do Donald Trump, né? Veja, foi o Jázaro Stephen Miller, portanto, ele trabalha lá, não sei em qual gabinete, em qual secretaria do Trump, a gente ainda não sabe bem o secretariado, com exceção aí do Marco Rubio,
do Steve Bannon, do Elon Musk, né? Tem vários nomes aí, né? Que a gente já prometi fazer um vídeo sobre o secretariado do Trump, porque ele vai ser de grande influência aí nos próximos anos, né? O Jázaro Stephen Miller arquitetou a draconiana política migratória dentro dos Estados Unidos, né? A questão de Jázaro, de casar, né? Da casária, veja, eu vou indicar aqui o meu vídeo, a Máfia Casar, que são 4 vídeos, o poder mais maligno da face da Terra, né? Que é justamente o poder que pretende implantar o governo judaico mundial. Apenas que aqui no nosso canal eu evito usar a expressão judaico ou judeu, tendo em vista que eles são de fato casares, né? Jázaros em espanhol, né? Então também indico aí quem tiver curiosidade sobre esse tema, que eu acho muito importante na geopolítica, né, porque eles dominam o sistema bancário ocidental, né? O Banco Mundial, o BIS, você vê que o Banco Central ele não pertence mais às nações, ele é independente das nações. Veja a grande briga que existe aqui no Brasil, tendo em vista aí a independência do Banco Central em relação à política econômica do governo vigente, né? Então é um problema sério. Veja, até mesmo na Rússia, o Banco Central russo não tem autonomia como seria de se desejar. Quer dizer, ele tem limitações lá, o Vladimir Putin tem limitações em relação ao Banco Central da Rússia. Então você vê o grau de poder, né, que esse sistema bancário, aí Jázaro, praticamente Jázaro, detém sobre a humanidade, né? Bom, uma coisa também que me chamou a atenção, aí teve algumas coisas aqui ligadas a aqueles deputados que estavam lá tomando sorvete lá na neve em Washington, né? E, enfim, eu gostaria também de comentar aqui algumas briguinhas que estão sempre à baila aí dentro do Congresso Nacional, né? Então veja, o governo propôs aí um pé de meia, pezinho de meia, quer dizer, um dinheirinho aí para o estudante da escola pública brasileira, né? E agora a direita, né, o PL, aí o Partido Liberal, a extrema-direita, quer derrubar o pé de meia, né? Quer dizer, o dinheirinho para o estudante da escola pública. Então, eu também fiz um comentário aí, veja, você vai ajudar um estudante que quase sempre ele é um indivíduo que vive lá na periferia, que tem que tomar condução, que ele não tem os recursos aí do filho dos juízes do Tribunal de Contas, né, do Brasil, né? Então, assim, você dá uma ajudinha aí com um lanche, uma condução, um livro. Isso é muito ruim para o liberalismo, né? É muito ruim você dar uma ajudinha, né, para os que precisam de ajuda, né? Porque isso prejudica o livre mercado, né? Impede a livre iniciativa, a causa até mesmo déficit público, né? Segundo a visão desses deputados e senadores aí da oposição. Veja, a ajuda, se for um outro tipo de ajuda, por exemplo, o benefício paletó, né? Ou então a bolsa carro elétrico, o auxílio sapato de cromo alemão, né? A ajudinha para o almoço livre em Brasília, bom, aí é diferente. Aí é investimento na qualidade do serviço público, vocês entendem? Ninguém abre mão dessas coisas em Brasília, né? Bom, então olha só, esses iluminados aí do mundo neoliberal ganham 100, 150 mil reais por mês para ir contra o pé de meia do estudante pobre, né? Por quê? Porque o garoto é um vilão da periferia, que aliás deve ser tratado com spray de pimenta. Vocês viram? Segundo o prefeito Ricardo Nunes, né? Eu vi um vídeo aí que tem uma dancinha de policiais rodando por aí na internet, cantando aí, vamos mandar o spray de pimenta na cara do. Bom, enquanto isso, os garotos de Trump tomam sorvete na neve lá em Washington, né? E pediram urgência nas sanções contra o Brasil. Veja que bom, agora nós estamos salvos do comunismo, não é mesmo? Então achei bom aqui trazer para o canal também este tema. Inclusive esse grupo de parlamentares brasileiros ficou andando lá na neve em Washington, né? Filmando suas pegadas na neve, e depois foram passear em Orlando, acho que foram passear na Disney.
E daí apareceu o Marcel Van Hatten, eu vi também o Eduardo Bolsonaro e alguns outros lá, celebrando o fato de não serem recebidos pelo bilionário, né? Lá na Casa Branca, não, parece que foi no Capitólio, né? A posse de Trump, né? Bom, vote em pândegas, né? E aí apareceu uma postagem aí do Eduardo Bolsonaro dizendo assim: os Estados Unidos são como aquele aluno exemplar da escola, né? Destaque nos esportes, é um esportista nato, né? Líder nos estudos, é o melhor da classe, né? Sempre rodeado pelas melhores oportunidades. Ele poderia até dizer sempre rodeado pelas meninas mais bonitas, né? E daí um rapaz fez o seguinte comentário, chama Tiago Bagatin, que eu achei exemplar o comentário que ele fez. Ele falou: ó, não é bem assim, hein? A verdade é que os Estados Unidos são como aquele aluno que se acha o valentão da turma, né? Mas só briga e só bate nos mais fracos, né? Usa os que estão ao seu redor para passar de ano, né? Pede a cola, senta perto do mais estudioso, coloca o nome no trabalho dos outros, né? Sempre assim, né? É mimado, filhinho de papai. Mais pior são os seguidores do Jairzinho aí, né? Que são como aquele aluno que vive babando o ovo do valentão, carrega a mochila do cara, passa cola, aceita ser pisado, zombado, sustenta a imagem de que ele tem que ser o mais popular da escola. Então é exatamente o que aconteceu lá em Washington, né? Quer dizer, eles são rechaçados lá dentro da sala VIP do Trump, mesmo assim eles saem na rua exaltando e vão passear na Disney, né? Quer dizer, esse pessoal que quer governar o Brasil, né? Bom, e olha só, já que estamos nesse tema aí, falando aí um pouquinho da política nacional, veja, o Senado Federal divulgou um ótimo vídeo mostrando a quantidade enorme de alimentos que terão todos os impostos zerados pela reforma tributária. Você sabe, hoje em dia você vai comprar aí um pó de café, né? Pô, tá R$ 30 o pilão, meio quilo de café pilão, que é o melhorzinho, vamos dizer assim, estava R$ 20 há 3 meses, agora está R$ 30. Quer dizer, e você sabe, você paga R$ 30, pode ter certeza que uns 10, 12, 13, R$ 14 é imposto, né? Então, assim, quando eles querem fazer alguma coisa para facilitar a cesta básica aí da classe média brasileira e também da classe baixa, porque o rico está pouco se lixando, né, com o preço do café. Veja, detalhe, pessoal, detalhe: o deputado Nicolas Ferreira, e aliás, a grande maioria dos parlamentares do PL votaram contra cortar os impostos dos alimentos. Pode dar certo um país assim? Pode. O que não pode dar certo é votar em políticos do PL ou com essa mentalidade, né, de é do governo, somos contra, né? Uma outra coisa também que eu vou comentar, veja, é um ranking aí que apareceu do FMI, né? Apesar que é um gráfico, né? Mas vocês têm acesso ao gráfico lá no meu Facebook, né? Baseado em estimativas dos PIBs de 2004, o Produto Interno Bruto, e que mede toda a movimentação financeira, econômica e monetária de um país durante um ano, né? O PIB é um índice monetário, né? Veja, então você vê lá que a economia da China é bem maior do que a dos Estados Unidos, considerando o poder de paridade de compra, ou seja, o quanto que o seu dinheiro consegue comprar, né? É 27% maior do que dos Estados Unidos. Veja, apesar das sanções sem precedentes contra a Federação Russa, a Rússia subiu para a quarta posição em termos de PIB mundial. E veja que a Rússia tem uma população relativamente pequena, hein? É a metade, acho que a Rússia tem 150 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões. Veja, não há uma única economia da União Europeia nesse gráfico. Então, veja, nesse gráfico, o PIB da China é de 37 trilhões, dos Estados Unidos é 29 trilhões, da Índia, veja, alcançou a terceira posição em 2024, 16 trilhões. E depois vem a Federação Russa, está em quarto PIB do mundo, 7 trilhões. Japão, veja, a Rússia ultrapassou o Japão, que está com 6,5 trilhões, a Alemanha está com 6 trilhões e vem caindo, e depois vem o Brasil, com quase 5 trilhões, e depois vem a Indonésia,
França e Reino Unido. Portanto, o Brasil está galgando posições. Acredito que isso também se deve à pujança do nosso agronegócio. E também me chamou a atenção aí o Stargate, né, que está tendo uma certa briga aí entre o pessoal ligado ao Elon Musk, né, e alguns outros. Veja, a história é mais ou menos a seguinte, veja. Três bambambãs lá da Big Data, a OpenAI, né, a inteligência artificial, o SoftBank, a Oracle, a poderosa Oracle, que faz hardwares e softwares industriais de alto porte, que pertence ao Larry Ellison, né, que é um dos indivíduos mais ricos do mundo. Bom, eles anunciaram ao Donald Trump o ambicioso projeto Stargate. Stargate, aliás, assistam esse filme, hein? Stargate, né, que é um portal que vai sair lá num planeta que vive a civilização egípcia. Bem interessante esse filme. Bom, mas o projeto Stargate aí, desses três aí, com investimento de, dizem, até 500 bilhões de dólares, meio trilhão, para ser gasto em 4 anos para fazer uma infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. E o Elon Musk publicou lá na rede dele, né, que é o X, que é o Twitter, questionou a capacidade deles conseguirem fazer isso daí. E aí ele postou lá no X, eles não têm esse dinheiro todo, né? Talvez ele tenha, né, o Elon Musk. O SoftBank não tem nem 10 bilhões, quer dizer, não tem nem 10 bilhões, é um pobre, né? Veja, eu tenho informações sobre isso. Bom, daí o Sam Altman, né, da OpenAI, retrucou na própria publicação do Musk, fez um comentário lá errado, falou, você bem sabe, quer visitar o local onde as obras já começaram? E aí ele ainda disse, ó, o que é bom para o país nem sempre é bom para as companhias privadas. Espero que você, em seu novo papel, coloque os Estados Unidos em primeiro lugar. Deu uma cutilada aí no Elon Musk, né, queridinho da extrema-direita brasileira. Bom, foi uma referência ao posto de Musk, que agora é conselheiro da Casa Branca, né, e ele é o responsável lá pelo DOGE, que é o Departamento de Eficiência, né? Aí na terça-feira aí, dessa semana, o Trump recebeu lá na Casa Branca, né, o Altman da OpenAI, o Masayoshi Son do SoftBank e o Larry Ellison da Oracle, que apresentaram o projeto e disseram que vão investir imediatamente 100 bilhões de dólares. E no total vai chegar a 500 bilhões de dólares. E daí começar aquela babação de ovo. Aí o Masayoshi Son disse que os investimentos eram possíveis graças à vitória de Trump e aquela coisa de tapinha nas costas, né? E aí o Trump disse que vai ser algo muito especial. Bom, e daí o Musk, né, o apoiador fiel, né, da Big Tech, né, em torno de Trump, ficou aí descrente, ou ele está ressentido, hein? Bom, na verdade, o fundador da Tesla, que não é o Elon Musk, ainda vou falar realmente quem é que fundou a Tesla e como é que o Elon Musk se tornou CEO da Tesla e os fundadores verdadeiros, são dois grandes engenheiros americanos, acabaram tirando o time da Tesla. Uma hora eu vou contar essa história, né? O fundador aí, na verdade, o CEO da Tesla, que foi um dos primeiros a bancar aí o ChatGPT. Veja, ele já está em guerra aberta contra o Altman, né, já há algum tempo. Inclusive, ele abriu um processo, né, porque ele disse que a startup se desviou do seu contrato original, né? Qual era? Que seria uma empresa sem fins lucrativos, de acesso aberto e destinada a desenvolver a inteligência artificial em benefício da humanidade. Então, ela não está fazendo isso, será? Bom, talvez porque, você sabe, o Elon é um cara que quer chipar todo mundo, ele tem um projeto de chegar até Marte. Aliás, eu estou preparando um vídeo sobre esse tema, hein, da conquista de Marte. Bom, então o Stargate aí vem sendo desenvolvido desde o ano passado e antes da vitória do Trump, né? Bom, segundo o New York Times, né, já teriam assegurado aí 100 bilhões de dólares, né? Inclusive entra dinheiro dos árabes aí de Abu Dhabi, né, lá no Oriente Médio, né, que também investe em inteligência artificial. Daí o Larry Ellison, o poderoso da Oracle, disse que as obras dos primeiros 10 data centers já começaram,
né, e que vai ter 20 data centers gigantes, né? A Microsoft aí também, hoje a principal financiadora da OpenAI, também está envolvida no projeto, né? Bom, então, assim, é uma briga de gente grande, né? E a Microsoft aí também já garantiu aí 80 bilhões no projeto, né? Bom, a Microsoft ela tem uma rede própria aí de data centers, né? E bom, o Trump parece que ele está pouco se importando, né, com a treta dos bilionários, contanto que eles estejam rodando a baiana em volta dele, está tudo bem, né? Bom, o projeto precisa sair do papel, né? Mas segundo o Larry Ellison, as obras já começaram. E aí a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o Stargate vai criar 100 mil empregos. Bom, então, assim, os americanos vão acreditar aí nas palavras do presidente Trump e dos CEOs, né? E que esses investimentos vão levar o nosso grande país a dominar a inteligência artificial e superar a China em toda essa questão, e com eles virão empregos fantásticos para os americanos e tudo mais, né? Bom, vamos ver como é que fica essa história. Bom, então assim, nosso vídeo já está com 26 minutos para terminar, falar esse negócio de estatais, né? E daí você sabe, a neodireita, os neoliberais, eles dizem que é preciso privatizar, que privatizar resolve todos os problemas do universo e aquelas pessoas que vão perder as suas bolsas, o seu pé de meia, né, que vão perder aí a sua ajudinha aí, não que elas vão virar empreendedores, que elas vão virar microempresários do dia para a noite e vai dar tudo certo. E os empresários vão ficar muito felizes porque eles não terão mais encargos trabalhistas e tudo será privado, enfim. E eu sempre digo, quando tudo ficar privado, nós ficaremos privados de tudo, não é? Não é verdade? Bom, então essa direita entreguista, né, ela vive apregoando que o Brasil precisa privatizar as suas estatais. Daí nós fomos fazer uma pesquisinha, veja, a China lidera o mundo. Veja, a China tem 115 mil estatais. Quer dizer, elas estão dentro dos municípios, gerindo água, energia, silos, plantações, máquinas, produções municipais, caseiras, microempresariais na China inteira, né? E você tem as empresas de província, que seria o que a gente chama de estado aqui, e as grandes estatais federais. Você sabe, o governo da China está envolvido com todas essas empresas, né? Que lá existe de fato uma parceria público-privada sólida, né? E por isso ela está liderando o mundo. Os Estados Unidos, veja, o país mais poderoso do mundo, que se diz 100% capitalista, tem 7 mil estatais, né? Veja, em 2019, ele tinha entre 6 e 7 mil estatais, sem contar as municipais, hein? A Alemanha tem 15 mil estatais e ela está reestatizando as empresas privadas que não entregavam, né? Que davam déficit, as privadas eu estou falando. Só o Brasil é obrigado a vender as suas 400 estatais de graça, né? Sendo que dessas 400 estatais, umas 50 apenas são federais. Então, assim, é uma discussão absurda, né? Completamente absurda, né? E veja, é preciso privatizar setores não estratégicos da economia, né? É preciso privatizar se for para melhorar o serviço, né? E não simplesmente entregar de mão beijada empresas que prestam serviços públicos absolutamente necessários, como é o caso da água, energia elétrica, petróleo, gás, o agronegócio. Bom, finalmente, bom, para terminar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu lamento dizer que o wokismo ele não vai morrer, né? Pois é inerente ao liberalismo, ao capitalismo e à pós-modernidade. Bom, ele poderá arrefecer, né? Porque o Trump já botou lá né? Meteu o pé em cima do wokismo. Feliz, bom, isso é bom para os Estados Unidos, né? Mas tão somente nos Estados Unidos. E temporariamente, quer dizer, essas milhares de ONGs, né? ONGs de minorias, né? Que está cheio aqui no Brasil, né? Que são todas elas ONGs
mantidas pelos Estados Unidos. Vocês acham que eles vão eliminar o wokismo e o identitarismo e o LGBTismo, o gaysismo aqui no Brasil ou nos outros países? Não, 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 não. Aí não, né? É só dentro dos Estados Unidos. Então pode ser que o wokismo volte depois, né, com uma outra roupagem. Bom, eu espero que essa coisa aí vá para o beleléu, né? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Mais um vídeo nosso comentando aí as postagens, alguns vídeos, algumas situações aí, algumas manchetes, né? Se vocês tiverem curiosidade também de entrar no meu Facebook, facebook.com/Elderar, Elderar com H. Então fica prometido aqui para o próximo vídeo, né? Eu vou falar sobre a conquista de Marte, né? Projeto aí do Elon Musk, que já foi endossado pelo presidente aí dos Estados Unidos recém-reeleito, o Donald Trump, né? Então, muito bem, pessoal. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Chegou até aqui, já dá um like no vídeo, faz um comentário legal aí, que eu tenho muitos comentários excelentes. Eu procuro atender a cada um deles. Verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, né? Mídia alternativa, independente, de livre expressão e comunicação. Nosso canal está se aproximando aí de 3.000 seguidores. Então vamos em frente aí, colocando os nossos vídeos e deixando aqui a nossa versão de como é que a gente enxerga e tentando lançar uma luz aí no fim do túnel. Se você quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então vamos em frente. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.